Nunca mais consegui usar batom vermelho depois daquela noite. Quando as pessoas me perguntam por que sempre uso tons neutros, eu simplesmente digo que mudei de gosto. Mas a verdade é que toda vez que vejo aquela cor, minha boca ainda sente o gosto metálico do próprio sangue. Meu nome é Camila. Tenho 29 anos e há 4 meses eu estava empolgada com a possibilidade de um novo relacionamento. Depois de 3 anos solteira, focada apenas em mim mesma, decidi que estava pronta para conhecer alguém especial. Baixei um aplicativo de relacionamentos e comecei a conversar com alguns homens interessantes. Foi quando conheci o perfil do Diego. 34 anos, moreno, bonito, com um sorriso que irradiava confiança. Suas fotos mostravam um homem que cuidava da aparência, sempre bem arrumado, em lugares sofisticados. Nossas conversas fluíam naturalmente. Ele parecia maduro, respeitoso e demonstrava interesse genuíno em me conhecer melhor. Falava sobre suas viagens, seus hobbies e sempre perguntava sobre minha opinião em diversos assuntos. Depois de 2 semanas conversando, ele sugeriu que nos encontrássemos para jantar. Escolhemos um restaurante elegante no centro da cidade, um lugar que eu já conhecia e onde me sentia confortável. Na noite do encontro, me arrumei com cuidado especial, escolhendo um vestido preto que me deixava elegante e um batom vermelho que sempre me dava mais confiança. Estava ansiosa, mas empolgada. Diego já estava esperando quando cheguei, e sua aparência superava minhas expectativas. Ele se levantou cavalheiriscamente e me cumprimentou com um beijo delicado no rosto. Usava uma camisa social azul clara que realçava seus olhos e exalava um perfume masculino sofisticado. Seus modos eram impecáveis, puxou minha cadeira, pediu o vinho e se mostrou um perfeito cavalheiro. Durante o jantar, ele foi exatamente como eu esperava. Charmoso, inteligente e engraçado. Contava histórias interessantes sobre seu trabalho, sobre lugares que havia visitado e fazia perguntas perspicazes sobre minha vida. Eu me sentia especial, como se finalmente tivesse encontrado alguém que me valorizava. Ele elogiava minha inteligência, minha beleza e a forma como eu me expressava. Bebemos vinho e, conforme a noite avançava, eu me sentia cada vez mais à vontade. Após o jantar, ele sugeriu que fôssemos tomar um drink em um bar mais reservado que ele conhecia. Aceitei sem hesitar, estava me divertindo muito e não queria que a noite terminasse. O bar ficava em uma rua mais tranquila, era um ambiente mais íntimo, com luzes baixas e música suave. Sentamos em uma mesa no canto e ele pediu coquetéis especiais para nós dois. Foi durante a segunda bebida que comecei a me sentir estranha. Minha visão estava ficando levemente turva e eu me sentia mais tonta do que deveria estar considerando o que havia bebido. Comentei com Diego que estava me sentindo enjoada e ele imediatamente demonstrou preocupação. Disse que talvez fosse melhor eu ir para casa descansar e se ofereceu para me levar, já que eu havia vindo de transporte público. Aceitei sua oferta, pensando que seria mais seguro do que tentar voltar sozinha naquele estado. No caminho para o carro, minhas pernas estavam bambas e ele me amparava gentilmente. Disse que sua casa ficava no caminho e que talvez fosse melhor eu descansar um pouco antes de continuar a viagem. Minha mente estava confusa, mas concordei, pensando que seria apenas alguns minutos. A casa dele era elegante, bem decorada, exatamente como eu imaginava que seria. Ele me levou até o sofá e ofereceu um copo de água. Eu bebi avidamente, pois estava com muita sede. Foi então que percebi que minha condição estava piorando rapidamente. Minha visão estava embaçada, meus movimentos lentos e uma sensação de entorpecimento tomava conta do meu corpo.
Tentei me levantar, mas minhas pernas não respondiam adequadamente. Foi quando notei que Diego havia mudado completamente. Seu sorriso gentil havia desaparecido, substituído por uma expressão fria e calculista. Ele se aproximou de mim e disse, com uma voz que eu não reconhecia, que eu não deveria ter bebido tanto. Mas eu sabia que não havia bebido o suficiente para me sentir daquele jeito. Comecei a entrar em pânico quando percebi que não conseguia coordenar meus movimentos. Tentei gritar, mas minha voz saía fraca e pastosa. Diego riu e disse que eu estava sendo dramática, que deveria apenas relaxar e aproveitar o momento. Ele começou a se aproximar mais, e eu consegui entender suas intenções quando ele colocou a mão no meu joelho. Consegui juntar forças para tentar me afastar, mas ele me segurou com firmeza. Disse que eu havia concordado em ir para a casa dele, que havia aceito as bebidas e que agora deveria arcar com as consequências. Sua voz era ameaçadora, completamente diferente do homem gentil que eu conheci no restaurante. Quando tentei resistir mais uma vez, ele apertou meu braço com força suficiente para deixar marcas. O que aconteceu depois são fragmentos confusos em minha memória. Lembro-me de tentar lutar, mas meu corpo não respondia. Lembro-me de sentir dor, muito medo e de implorar para que ele parasse. Lembro-me dele dizendo que eu havia pedido por aquilo, que mulheres como eu sempre faziam um jogo difícil no início. Lembro-me de morder minha própria língua de tanto medo, enchendo minha boca com o gosto metálico do sangue. Acordei horas depois, ainda na casa dele, com o corpo dolorido e a mente confusa. Diego estava sentado em uma poltrona, fumando calmamente, como se nada tivesse acontecido. Quando me viu acordado, ele sorriu e disse que eu havia dormido muito. Ofereceu café da manhã, como se fôssemos um casal normal no dia seguinte a uma noite romântica. Quando tentei confrontá-lo sobre o que havia acontecido, ele mudou completamente de postura. Disse que eu estava inventando coisas, que havia bebido demais e não me lembrava direito da noite. Afirmou que tudo havia sido consensual, que eu havia iniciado o contato físico. Começou a questionar minha versão dos fatos, fazendo-me duvidar da minha própria memória. Ele me ofereceu uma carona para casa e, durante todo o trajeto, continuou com aquela narrativa. Dizia que eu deveria estar envergonhada por tentar transformar uma noite especial em algo sórdido, que mulheres como eu sempre faziam isso quando se arrependiam no dia seguinte. Suas palavras eram como punhaladas, cada frase destruindo um pouco mais da minha confiança em mim mesma. Quando cheguei em casa, tomei um banho que durou horas, mas não conseguia me sentir limpa. Chorei até não ter mais lágrimas, e então fiquei deitada na cama, tentando entender o que havia acontecido. Parte de mim queria acreditar na versão dele, que eu havia bebido demais e estava confundindo as coisas, mas meu corpo doía de uma forma que eu nunca havia sentido antes. Nos dias seguintes, tentei voltar à minha rotina normal, mas era impossível. Cada vez que fechava os olhos, vi o rosto dele mudando daquele sorriso gentil para aquela expressão fria. Cada vez que alguém me tocava, mesmo um cumprimento amigável, eu me contraía instintivamente. O som da risada dele ecoava na minha mente constantemente. Ele continuou me mandando mensagens, agindo como se tivéssemos tido um encontro normal. Dizia que havia passado uma noite maravilhosa, que queria me ver novamente. Quando eu não respondia, ele começou a ficar mais insistente. Dizia que eu estava sendo infantil, que deveria superar meu arrependimento e aceitar que havia gostado do que aconteceu. Demorei semanas para conseguir contar para alguém. Quando finalmente contei para minha melhor amiga, ela me encorajou a procurar ajuda profissional e a considerar fazer um boletim de ocorrência. Mas eu sabia que seria minha palavra contra a dele. E ele havia sido muito inteligente em criar uma narrativa onde eu havia concordado com tudo. Procurei uma psicóloga que me ajudou a entender que o que havia acontecido não era culpa minha. Que o fato de eu ter concordado em sair com ele, de ter bebido, de ter ido para a casa dele, não significava que eu havia consentido com o que aconteceu depois. Que drogar alguém e forçar atos sexuais é crime, independente das circunstâncias que levaram a pessoa até ali. O processo de cura foi longo e doloroso. Tive que reaprender a confiar nas pessoas, a não me culpar pelo que aconteceu,
Tive que lidar com a raiva de ter sido enganada por alguém que parecia tão gentil e respeitoso. Tive que aceitar que minha percepção sobre segurança e confiança havia sido completamente abalada. Hoje, meses depois, ainda luto com as consequências daquela noite. Ainda tenho pesadelos ocasionais, ainda me sinto incomodado em certas situações sociais, mas também aprendi que sou mais forte do que imaginava, que posso sobreviver a coisas que nunca pensei que conseguiria. O que mais me assombra não é apenas o que ele fez, mas como ele conseguiu me enganar completamente. Durante horas, eu genuinamente acreditei ter encontrado um homem maravilhoso, alguém que me respeitava e valorizava. A máscara que ele usava era tão perfeita que eu nunca suspeitei das suas verdadeiras intenções. Aprendi que predadores não são monstros óbvios. São pessoas que sabem exatamente como nos fazer sentir especiais antes de nos destruir. Eu sou soldador há 20 anos. Trabalho numa empresa de estruturas metálicas no interior de São Paulo. Aos 41 anos, nunca casei. Moro sozinho numa casa que herdei do meu pai. Minha rotina sempre foi simples: trabalho, academia, casa. Até baixar o Tinder por insistência do meu irmão mais novo, que disse que eu estava virando um eremita. Letícia apareceu no meu feed numa quinta-feira. Morena, 35 anos, sorriso tímido, enfermeira. Começamos a conversar e ela era diferente das outras. Não pedia dinheiro, não tentava me levar para sites pornográficos, falava sobre coisas normais. Disse que também era tímida, que tinha dificuldade de conhecer pessoas, que preferia relacionamentos sérios. Conversamos por 2 semanas. Ela sempre falava sobre como era difícil encontrar um homem trabalhador e honesto, como os caras da idade dela só queriam aventuras. Dizia que eu parecia diferente, mais maduro, mais confiável. Quando finalmente marcamos de nos encontrar, ela sugeriu que eu fosse diretamente à casa dela, que ela cozinharia para mim. Achei estranho, mas ela explicou que era muito tímida para lugares públicos, que ficava mais à vontade em casa. Passou o endereço, uma casa num bairro residencial afastado, dessas ruas sem movimento onde todo mundo se conhece. Disse que seus pais estavam viajando e que teríamos privacidade total. Cheguei no sábado às 8 da noite. A casa era antiga, dessas de família tradicional, com jardim na frente e grades altas. Letícia me recebeu na porta usando um vestido floral simples, mais bonita pessoalmente do que nas fotos. Me cumprimentou com um beijo no rosto e me convidou para entrar. A casa por dentro era escura, com móveis antigos e um cheiro estranho que não consegui identificar. Letícia disse que havia preparado lasanha, meu prato favorito segundo nossas conversas. Jantamos na cozinha, ela falando sobre o trabalho no hospital, eu sobre a empresa. Parecia uma mulher normal, talvez um pouco nervosa demais. Depois do jantar, ela sugeriu que descêssemos para ver a oficina do pai dela no porão. Disse que ele era marceneiro aposentado e que eu ia gostar das ferramentas antigas. Abriu uma porta que dava para uma escada de madeira íngreme. Acendi a lanterna do celular porque não havia luz. O porão era maior do que eu esperava, com um teto baixo e paredes de tijolo sem rebuco. Havia uma bancada de trabalho com ferramentas antigas, como ela havia dito, mas o que chamou minha atenção foram as correntes penduradas no teto e as manchas escuras no chão de concreto. Letícia desceu atrás de mim e fechou a porta. Quando me virei para perguntar sobre as correntes, ela estava segurando um martelo grande, desses de carpinteiro. Seu rosto havia mudado completamente. O sorriso tímido se transformou numa expressão fria e calculista. Disse que eu era exatamente o tipo que ela procurava. Solteiro, sem filhos, sem ninguém que fosse sentir minha falta rapidamente.
Tentei subir a escada, mas ela me alcançou e me acertou nas costas com o martelo. A dor foi insuportável. Caí de bruços no chão de concreto. Letícia se ajoelhou ao meu lado e explicou com uma calma aterrorizante que fazia isso há 3 anos. Que seduzia homens solitários pela internet, os atraía para casa e os mantinha presos no porão. Consegui rolar e chutar sua perna, fazendo-a cair. O martelo voou longe. Levantei cambaleando e corri para a escada, mas minha coluna latejava a cada movimento. Letícia gritou que eu não podia sair, que ela ainda não havia terminado comigo. Ouvi seus passos atrás de mim enquanto subia os degraus. Cheguei à cozinha e tranquei a porta do porão por fora. Letícia socava a porta de baixo, gritando obscenidades. Procurei a saída, mas a porta da frente estava trancada com 2 fechaduras diferentes. Fui até a cozinha pegar uma faca, mas ela havia escondido todas as facas e objetos cortantes. Foi então que eu ouvi um barulho vindo de cima. Passos no andar superior. Letícia não estava sozinha na casa. Subi a escada devagar, tentando não fazer barulho. No corredor do 2º andar, vi luz saindo de um dos quartos. Dentro, havia um homem amarrado numa cadeira, com a boca amordaçada e os olhos vendados. Ele estava vivo, mas muito magro, como se estivesse ali há semanas. Quando tirei a venda dos olhos, ele me olhou com terror puro. Conseguiu sussurrar através da mordaça que havia outros, que ela mantinha vários homens presos na casa, que alguns não aguentavam e morriam, e ela enterrava os corpos no quintal. Comecei a desatar as cordas, mas ouvimos a porta do porão se estilhaçar. Letícia havia conseguido quebrar a fechadura e estava subindo. O homem me implorou para não me deixar preso ali. Disse que ela me manteria vivo por semanas, torturando devagar até eu não aguentar mais. Consegui soltar uma das mãos dele e dei as chaves do meu carro que estavam no meu bolso. Disse para ele fugir e chamar a polícia. Tranquei a porta do quarto e desci para enfrentar Letícia. Ela estava na sala, segurando um machado pequeno, com o rosto coberto de sangue onde havia batido na porta. Cheguei à cozinha e tranquei a porta do porão por fora. Letícia socava a porta de baixo, gritando obscenidades. Procurei a saída, mas a porta da frente estava trancada com 2 fechaduras diferentes. Fui até a cozinha pegar uma faca, mas ela havia escondido todas as facas e objetos cortantes. Foi então que ouvi um barulho vindo de cima. Passos no andar superior. Letícia não estava sozinha na casa. Subi a escada devagar, tentando não fazer barulho. No corredor do 2º andar, vi luz saindo de um dos quartos. Dentro, havia um homem amarrado numa cadeira, com a boca amordaçada e os olhos vendados. Ele estava vivo, mas muito magro, como se estivesse ali há semanas. Quando tirei a venda dos olhos, ele me olhou com terror puro. Conseguiu sussurrar através da mordaça que havia outros, que ela mantinha vários homens presos na casa, que alguns não aguentavam e morriam, e ela enterrava os corpos no quintal. Comecei a desatar as cordas, mas ouvimos a porta do porão se estilhaçar. Letícia havia conseguido quebrar a fechadura e estava subindo. O homem me implorou para não me deixar preso ali. Disse que ela me manteria vivo por semanas, torturando devagar, até eu não aguentar mais. Consegui soltar uma das mãos dele e dei as chaves do meu carro que estavam no meu bolso. Disse para ele fugir e chamar a polícia. Tranquei a porta do quarto e desci para enfrentar Letícia. Ela estava na sala, segurando um machado pequeno, com o rosto coberto de sangue onde havia batido na porta. Lutamos na sala escura.
Ela tentava me acertar com um machado. Eu tentava desarmá-la. Quebramos móveis, derrubamos quadros. Consegui pegar um vaso pesado e acertei sua cabeça. Ela caiu desacordada. Peguei o machado e quebrei a fechadura da porta da frente. Saí correndo para a rua, gritando por ajuda. A vizinhança era silenciosa, as casas com todas as luzes apagadas. Corri até encontrar uma avenida movimentada, onde parei o primeiro carro que passou. O motorista me levou até a delegacia mais próxima. Quando a polícia chegou à casa, encontraram Letícia morta. Ela havia batido a cabeça numa quina quando caiu. No quintal, desenterraram os corpos de 7 homens. No porão, havia mais 2 homens vivos, em estado deplorável. Letícia mantinha um diário detalhado de suas vítimas, com fotos e descrições do que fazia com cada uma. Hoje, 1 ano depois, ainda faço terapia. Não consigo ficar em lugares fechados, acordo gritando no meio da noite. Mudei de cidade, troquei de emprego, nunca mais usei aplicativo de relacionamento. Mas o que mais me assombra é saber que ela fazia isso há 3 anos e ninguém nunca desconfiou. Quantos homens desapareceram sem deixar rastros? Quantas famílias nunca souberam o que aconteceu com seus filhos, irmãos, pais? E quantas Letícias existem por aí, criando perfis falsos, fingindo ser mulheres carinhosas, quando na verdade são predadoras calculistas procurando pela próxima vítima. O pior é que quase me tornei mais um corpo enterrado naquele quintal. Mais um homem que sumiu sem explicação. Mais uma família que nunca teria respostas. E isso me aterroriza mais do que qualquer pesadelo. A facilidade com que uma pessoa pode desaparecer e como ninguém percebe até ser tarde demais. Eu não costumo falar disso. Na verdade, passei meses tentando convencer a mim mesma de que não aconteceu, ou que, pelo menos, não aconteceu exatamente como eu me lembro. Só que cada vez que fecho os olhos, cada vez que tento dormir, tudo volta com uma nitidez tão absurda que eu quase posso sentir de novo o cheiro dele, o gosto amargo do medo e a sensação do couro do banco do carro grudando na minha pele suada. Era para ser só um encontro, um primeiro encontro. Um desses que a gente marca sem grandes expectativas, só para quebrar a rotina. Meu nome é Bianca, tenho 27 anos e naquela época eu estava solteira há quase 2 anos. Eu me lembro de ter passado horas me arrumando, escolhendo um vestido vinho que na minha cabeça era sexy sem ser vulgar. Passei um batom nude, prendi o cabelo num coque meio bagunçado que me fazia parecer despreocupada, mesmo que eu estivesse tremendo por dentro. E, por algum motivo que até hoje não sei explicar, decidi usar um perfume que guardava para ocasiões especiais. Eu conheci o Luan num aplicativo. As fotos eram boas, mas não perfeitas, o que me deu a estranha sensação de que ele era real, não um fake tentando parecer inatingível. Ele parecia simpático nas mensagens, um pouco misterioso, mas nunca grosseiro. Quando combinamos de nos encontrar, ele sugeriu um restaurante novo, num bairro afastado do centro, conhecido por ter vista para o lago. No começo, tudo parecia normal. Cheguei primeiro, sentei perto da janela e pedi um suco. Luan chegou logo depois. Ele era ainda mais bonito pessoalmente, alto, cabelos pretos meio bagunçados, uma barba rala que dava um ar maduro e um sorriso fácil. Conversamos sobre coisas leves, trabalho, séries, viagens. Só que, em certos momentos, percebi que ele desviava o olhar como se estivesse conferindo algo ou alguém atrás de mim. Eu perguntava se estava tudo bem, ele sorria e mudava de assunto. A noite seguiu assim, num equilíbrio estranho entre charme e incômodo.
Eu tentava ignorar o frio na barriga e me concentrar no sorriso dele, mas algo dentro de mim insistia que havia algo errado. Quando terminamos de comer, ele sugeriu irmos até o lago ver a lua refletida na água. Eu relutei, mas acabei concordando. A voz dele tinha uma calma quase hipnótica. O lago ficava numa área meio deserta, com poucas luzes. Estacionei meu carro no acostamento e ele desceu primeiro, estendendo a mão para mim. Lembro que hesitei, mas aceitei. Caminhamos até a margem e por alguns segundos eu quase me convenci de que estava tudo bem. A lua estava linda, prateada, tremeluzem na superfície escura da água. Foi quando ele falou: "Você confia em mim, Bianca?" De repente, o sorriso sumiu. O olhar dele ficou vazio, quase morto. Eu gelei. Meu instinto gritava para correr, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. Ele chegou mais perto, tão perto que senti a respiração dele no meu rosto. "Porque vai precisar confiar", ele disse, num tom calmo demais. Nesse momento, ouvi um barulho atrás de mim, como passos na vegetação. Me virei rápido, mas não vi nada. Quando olhei de novo para ele, o rosto estava diferente. Não fisicamente, mas a expressão. Era como se eu estivesse olhando para outra pessoa. Ele estendeu a mão de novo, desta vez com mais força. Eu recuei. "Não faça isso ser pior do que precisa ser", ele disse, ainda calmo. Senti um arrepio percorrer a espinha. Comecei a dar passos para trás, até que tropecei numa pedra e quase caí. Ele avançou um passo, depois outro. Eu me virei e corri em direção ao carro. O coração batia tão forte que pensei que fosse desmaiar. Atrás de mim, ouvi a voz dele, baixa, mas firme: "Bianca, não adianta correr." Eu tremia tanto que mal conseguia enfiar a chave na fechadura. Quando consegui, entrei e bati a porta. Olhei pelo vidro, ele estava parado ali, a uns 10 metros, me olhando fixamente. Liguei o carro, dei a ré quase batendo num tronco e disparei pela estrada de terra. O que vi pelo retrovisor me atormenta até hoje. Não era só ele. No meio das árvores havia outras pessoas, paradas, imóveis, me observando. Algumas pareciam usar máscaras brancas, outras eu não sei dizer. Era rápido demais, mas a imagem ficou gravada na minha mente. Consegui chegar em casa, trancada, com as mãos ainda tremendo. Passei a noite em claro, olhando pela janela, esperando ver aquele rosto surgir na rua. No dia seguinte, fui até a delegacia. Contei tudo, mas me senti idiota ao dizer que outras pessoas estavam lá. O policial me olhou com uma mistura de pena e descrença e sugeriu que eu bloqueasse o Luan e evitasse aquele bairro. Bloqueei, apaguei o aplicativo, tentei esquecer. Só que esquecer não é tão simples. 2 semanas depois, recebi uma mensagem anônima: "Você confiou?" Bloqueei de novo. Mudei número, troquei fechaduras, instalei câmera. Alguns meses depois, quando achei que estava superando, fui ao mercado perto de casa. Na fila do caixa, meu corpo inteiro ficou gelado. Alguém usava o mesmo perfume que Luan usou naquela noite. Era tão forte que parecia me envolver, me sufocar. Olhei em volta, mas não vi ninguém parecido. Mesmo assim, saí dali correndo, abandonando as compras. Hoje, sempre que penso em marcar um encontro, meu corpo inteiro reage com pânico. E o mais aterrorizante de tudo não foi a noite em si, nem aquelas pessoas entre as árvores. Foi o olhar dele, vazio, sem raiva, sem prazer. Só um olhar frio, de quem faz algo horrível, não pela emoção, mas porque é o que precisa ser feito. Nunca saberei o que teria acontecido se eu não tivesse corrido. Talvez nada, talvez algo muito pior. Mas toda vez que fecho os olhos, sinto de novo o cheiro da terra úmida, vejo aquelas figuras paradas no escuro e ouço a voz dele, calma e sem alma:
vai precisar confiar. E é por isso que nunca mais consegui confiar em ninguém. Eu nunca contei isso para ninguém, nem para minha mãe, nem para as minhas amigas mais próximas. Porque quando conto, sinto vergonha, medo, e também porque até hoje eu me pergunto como deixei isso acontecer. Meu nome é Laura, tenho 27 anos. Sempre fui insegura com a minha aparência. Achava meu rosto comum, meu corpo sem graça. Então, quando um homem me chamou para sair depois de algumas semanas conversando num aplicativo, eu aceitei. Não porque eu realmente gostasse dele, mas porque queria, pela primeira vez em meses, me sentir desejada, importante. O nome dele era Rafael. Nas fotos parecia normal, barba bem feita, cabelo curto, jeito de quem trabalha em escritório. As mensagens eram diretas, sem piadas, sem emojis. Sério até demais, mas algo me atraiu nisso. Parecia alguém maduro, que sabia o que queria. Marcamos num bar que eu não conhecia, num bairro um pouco afastado. Ele disse que era mais reservado. No dia, vesti uma saia preta, uma blusa clara e passei meu perfume favorito. Antes de sair, olhei no espelho e pensei, hoje vai ser diferente. Cheguei primeiro. O lugar era estranho, quase vazio, com mesas antigas e pouca luz. O garçom parecia cansado, nem sorriu. Sentei perto da janela esperando. Rafael chegou 10 minutos depois. Era mais alto do que eu imaginava e mais magro também. Cumprimentou com um aperto de mão rápido, seco. Não me olhou nos olhos. Pensei que fosse timidez. Pedi uma bebida. Ele, uma dose de uísque. Começamos a conversar, mas percebi logo que a conversa não fluía. Ele me fazia perguntas duras, sem delicadeza. Mora sozinha? Seus pais moram onde? Você tem medo de andar à noite? Fui respondendo, tentando sorrir, mas a barriga foi ficando pesada. O jeito que ele olhava não era curiosidade, era cálculo. Depois da segunda dose dele, o clima ficou pior. Ele se inclinou para frente e disse num tom firme: "Você confia em mim?" Sorri, meio sem graça, e disse: "Acho que sim." Ele ficou em silêncio, só me olhando, e repetiu: "Vai confiar em mim hoje?" O silêncio dele me fez arrepiar. Tentei mudar de assunto. Ele não mudou de expressão. "Vamos sair daqui", disse. "Conheço um lugar melhor." Recusei. Disse que precisava acordar cedo. Ele franziu a testa, respirou fundo e por um segundo eu vi algo diferente nos olhos dele. Raiva. Quando me levantei para ir embora, ele levantou também, rápido demais. Segurou meu braço com força. Foi tão rápido que o copo quase caiu da mesa. "Eu disse que você ia comigo." Ele falou baixo, entre os dentes. Tentei soltar o braço, mas ele apertou mais forte. Doeu tanto que minha visão ficou turva. O garçom olhou de longe, mas não fez nada. Eu disse, "Por favor." Ele riu. "Por favor? Você nem me conhece direito, Laura." Puxei com força, consegui soltar e corri para a porta. Ele veio atrás, rápido, quase esbarrando numa mesa. Na rua, fui para o lado contrário do carro dele. Ouvi ele me xingando, baixo, cheio de ódio. "Você vai se arrepender, sua vagabunda." Caminhei rápido, tremendo, tentando achar um táxi. Ele veio atrás. Quando me alcançou, segurou meu cabelo por trás,
puxou com tanta força que quase me fez cair. Caí de joelhos no asfalto. O som da rua pareceu sumir. Senti o gosto do sangue na boca. Tentei gritar, mas ele colocou a mão na minha boca, empurrando meu rosto contra o chão. Senti o cheiro do perfume dele misturado com o meu. Você devia ter obedecido, ele sussurrou. Me puxou de novo pelo braço, me levantando. Eu chorava, dizia, por favor, para. Ele me deu um tapa tão forte que minha cabeça virou. A mão dele tremia, mas os olhos estavam calmos, frios. Me arrastou até o beco do lado do bar. O chão estava molhado, cheiro de lixo e mijo. Me empurrou contra a parede, bati as costas, perdi o ar. Você acha que pode brincar com a cara de homem? Disse, cuspindo raiva. Levantei as mãos, tentava dizer que não era isso, que eu só queria ir embora. Ele me deu outro tapa, mais forte, que fez meu ouvido apitar. Cala a boca, porra! Senti as pernas fraquejarem. Ele me segurou pelo pescoço. Não apertou forte o bastante para me apagar, mas forte o bastante para eu sentir que poderia. Os segundos pareceram eternos. Eu sentia a respiração dele perto, quente, fedorenta de álcool. As mãos dele tremiam. Por um instante, achei que fosse me matar ali. Então, do nada, ele me soltou. Eu caí no chão. Ele ficou me olhando de cima, respirando pesado, as mãos fechadas em punho. Some da minha frente, disse, e não fala nada para ninguém. Levantei devagar, sem olhar para ele. Senti o rosto latejando, a perna tremendo. Saí mancando até a rua principal, tentando achar um táxi. A rua parecia vazia, fria. O bar ficou para trás, escuro, como se nunca tivesse existido. No táxi, olhei meu reflexo no vidro, cabelo bagunçado, boca rachada, mancha roxa aparecendo no rosto. O motorista não perguntou nada, eu não falei nada. Cheguei em casa, tranquei a porta, sentei no chão do banheiro e chorei até ficar sem ar. Passei a noite ali, com medo de que ele soubesse meu endereço, de que viesse atrás. O braço doía tanto que não conseguia mexer direito. O gosto do sangue secou na boca, queimando. No dia seguinte, olhei as mensagens dele. Apaguei todas. Bloqueei. Pensei em ir na polícia, mas tive medo, vergonha, medo de ninguém acreditar, medo dele descobrir. Até hoje, nunca mais entrei num aplicativo de encontros. Nunca mais aceitei convite de alguém que não conheço bem. Nunca mais consegui usar aquele perfume. E toda vez que alguém me diz que quer me mostrar um lugar melhor, eu sinto o gosto de sangue na boca de novo. Eu só queria um primeiro encontro, mas conheci o lado mais podre que existe em alguém e quase não voltei para contar. Se essa história mexeu com você, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a manter o projeto vivo. Ativa também o sininho para não perder os próximos relatos. Compartilha com quem gosta desse tipo de história e comenta aqui embaixo o que achou da nova voz do canal. A opinião de vocês é importante para a gente continuar melhorando. Até o próximo vídeo.